Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa disciplina de Contabilidade Governamental. Sou o professor André Sampaio e estarei com vocês durante estes módulos falando um pouco sobre esse ramo da contabilidade, muito importante para a sociedade, porque diz respeito à vida de todos nós como cidadãos brasileiros. Tá? Estudar essa disciplina abre um entendimento de como funciona a administração pública como um todo. Por ser contabilidade, existe sua particularidade, existem suas especificações. Isso requer do aluno um pouco de estudo, né? O aluno tem que buscar mais informações, ler livros, artigos, buscar na internet, buscar na legislação, entender mais os conceitos, tá bom? Mas não se preocupem, eu estou aqui para ajudar vocês a construir esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Olha só, contabilidade governamental é mais um ramo da contabilidade. Vocês já conhecem e sabem que a contabilidade tem diversos ramos, tá? E cada ramo tem um enfoque diferente, né? Um objeto de estudo diferente, tá? E o nosso foco de estudo, o nosso objeto aqui é o patrimônio das entidades públicas, ou seja, da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, tá? Então vamos acompanhar aqui. Contabilidade governamental é o ramo da contabilidade que estuda, controla, mensura e interpreta, tá? Interpreta o que, professor? Ela estuda o que? Ela controla o que? Ela mensura o que? Tá? O que ela faz? As variações contábeis referentes ao patrimônio. Todos nós sabemos que a contabilidade tem um objeto, né? O objeto é o patrimônio, tá bom? Então olha aqui, ó. As variações contábeis referentes ao patrimônio das entidades públicas, ou seja, do Estado. Nós estamos falando aqui do Estado, mas é um Estado aqui no sentido genérico, tá? Abrange todos os entes públicos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Por meio dessa contabilidade, o Estado consegue controlar suas receitas, que são as principais entradas de manutenção da administração pública, controla as suas saídas para serviços e obras, né, que o governo executa no andar da sua administração, apresentando relatórios financeiros com informações adequadas e suficientes. Está aqui um dos objetivos e finalidades da contabilidade, que é sempre prestar informações adequadas, tá? Suficiente conforme a legislação pautada na lei, para que o gestor público e os analistas eles tomem decisões acertadas, tá bom? Então essa é a grande finalidade da contabilidade governamental dentro da administração pública. Bom, fundamentação jurídica, onde nós podemos nos aprofundar mais e conhecer mais sobre esse ramo da contabilidade. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei 4.320 de 64, que é a Lei das Finanças Públicas, e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Então é uma série de normas que o Conselho Federal expede, e essas normas devem ser seguidas pelos profissionais da contabilidade para se atingir o objetivo que é a sociedade, tá bom? Então são essas as fundamentações jurídicas. Subsistemas aplicados ao setor público. Bom, 3 subsistemas. É o sistema de informações orçamentárias, o sistema de informações patrimoniais e o sistema de compensação. O que vem a ser o sistema de informações orçamentárias? Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Ou seja, nele vai estar compreendido quem? O orçamento, o programa e a execução orçamentária do governo e as alterações orçamentárias e, por fim, o resultado orçamentário, ok?
E o subsistema de informações patrimoniais? Ela registra, processa e evidencia os fatos financeiros e os não financeiros relacionados com as variações do patrimônio público, subsidiando a administração com informações tais como alterações nos elementos patrimoniais, resultados econômicos e resultado nominal. Tá? Subsistema de compensação. No subsistema de compensação, a contabilidade registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações do patrimônio da entidade do setor público, bem como aquelas com funções específicas de controle, subsidiando a administração com informações tais como alterações potenciais nos elementos patrimoniais, acordos e garantias e responsabilidade. Esses subsistemas de compensação, ele é um sistema de garantias, tá? Eles, no momento, não vão afetar o patrimônio, mas são informações relevantes que no futuro possam ocorrer uma alteração patrimonial. Bom, regimes aplicados ao setor público. Por meio da norma geral, que é a Lei 4.320, que é essa Lei de Finanças Públicas, os regimes aplicados para o setor público são o de caixa para as receitas, o de competência para despesas. Isso vai estar aqui descrito no artigo 135, no artigo 35 da Lei Complementar 4.320, Lei de Finanças Públicas, que diz: pertence ao exercício financeiro as receitas nele empenhadas, nele arrecadadas, e a despesa nele legalmente empenhadas. Ou seja, os estágios na frente, mas na frente nós vamos estudar os estágios da receita e da despesa, tá? E nele nós vamos estudar um pouco o que é isso, o que é despesa empenhada, o que é fazer o empenho da despesa, tá bom? Então, traduzindo, no Brasil atualmente nós utilizamos o regime misto, o de caixa para as receitas e o de competência para despesas. Bom, os princípios de contabilidade aplicada ao setor público. Você já sabe, cada aluno, você já estudou que a contabilidade existem princípios, tá? E os princípios, eles são normas obrigatórias de observância do profissional da contabilidade. O profissional da contabilidade tem que seguir, tem que fazer a observância obrigatória desses princípios, tá? E a entidade pública também não deveria fugir deles. Então tá aqui, normas obrigatórias para o exercício da profissão, e elas estão descritas aqui, princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade, princípio do registro pelo valor original, princípio da competência e princípio da prudência, tá? Esses princípios, eles já estão com uma base nova devido à padronização da contabilidade aos padrões internacionais, às convergências da contabilidade aos padrões internacionais. Veja só, princípio da entidade. O que é que reza o princípio da entidade na norma geral? Que os patrimônios não se confundem com o particular, né? Na administração pública segue o mesmo princípio, tá? O princípio da entidade se firma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. Ou seja, a autonomia patrimonial tem origem na destinação social, ou seja, não pertence a ninguém. Tudo que o patrimônio da entidade pública não pertence a um gestor A, B ou C, mas ela pertence à sociedade e ela serve, a finalidade dela é servir à comunidade, ok? Tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade de prestação de conta pelos agentes. Ou seja, se o patrimônio é da entidade pública, o princípio da entidade também responsabiliza o gestor público pelo controle desse patrimônio, ok? Porque não é dele, mas é da sociedade. Princípio da continuidade na perspectiva pública. A continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social.
Então você vai ouvir muito desse termo, destinação social. Por quê? Porque tudo que o órgão público adquire, ele é para a sociedade, tá? Então sempre vai ter essa destinação social. Está em cumprimento da destinação social do patrimônio, do seu patrimônio. Ou seja, a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar a sua finalidade. Tá? Princípio da continuidade, né? A intenção aqui é que a entidade pública continue operando dentro da finalidade da qual ela foi constituída, que é a instrumentalização social. Bom, já a oportunidade, na perspectiva do setor público, é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio das entidades públicas. Isso observado nas NBC-T, SP, que são as normas aplicadas ao setor público. Então, o que é que diz esse princípio? Que esse princípio tem que existir nos atos e fatos administrativos que ocorrem dentro da administração pública integridade e que seja fiel. Tá? A integridade e a fidedignidade diz respeito à necessidade de variações serem reconhecidas na sua totalidade, tá? Independente do cumprimento de normas legais para a sua ocorrência, visando o completo atendimento da essência da forma. Então esse princípio rege que seja registrado, além de ser tempestivo, né, na oportunidade, mas que deixe a cumprir a integridade e a fidedignidade desse registro. Princípio do valor original dos registros de atos e fatos contábeis será considerado o valor original dos componentes patrimoniais. Então tem que ser registrado o valor o valor que aconteceu, o fato e o ato deve ser registrado pelo seu valor original. Princípio da competência. Princípio da competência, independente do pagamento ou recebimento, tem que se registrar os valores os fatos que aconteceram, tá? Também segue a mesma norma para a contabilidade aplicada ao setor público. Princípio da prudência. Aqui, para evitar a supervalorização do patrimônio, ainda se adota os menores valores para o ativo e maiores valores para o passivo, com o objetivo de reduzir aí o patrimônio líquido, evitando os excessos, a supervalorização do patrimônio, tá? Isso é prejudicial. Bom, as normas, a convergência das normas contábeis do setor internacional está ocorrendo e está acontecendo em toda a contabilidade e no setor público também não deveria ser diferente, tá? Você pode encontrar nos manuais de contabilidade ao setor público, é o manual que a Secretaria do Tesouro Nacional publica e você pode ter acesso a esse manual. Nós estamos na versão 9 desse manual e vocês podem ter acesso para conhecer mais como é esse manual que é adotado por toda a contabilidade pública, tá? Tanto para a União, Estado, Distrito Federal e Município, utiliza essa norma. E as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, você entra lá no site do CFC, vê toda a norma lá, tem uma tabela lá que discrimina as normas, né? São várias normas, e cada norma tem um tratamento contábil diferente, tá ok?